Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira aula do nosso curso Yeshua, Nosso Cristo Planetário Revelado. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a paixão de Jesus, o processo jurídico condenatório que levou Jesus à morte, à sua desencarnação. E nós vamos meditar sobre esses momentos da sua vida sob dois prismas, o prisma da medicina moderna e também o prisma da transcendência ou da espiritualidade. Talvez você possa estar se perguntando, mas para que tudo isso? Por que falar desse tipo de coisa? Eu lembro daquela música do Pink Floyd, I Have Become Comfortably Numb. Eu sinto que nós estamos de alguma forma anestesiados por esse processo, em partes por culpa da instituição religiosa ou da religião que transformou esse processo num instituto de veneração que perdeu o seu sentido, não é? Nós não temos mais um contato genuíno com o que de fato essa atitude de Jesus representou. E talvez a gente possa estar de fato anestesiado por esses séculos e séculos de institucionalismo religioso e talvez a gente tenha perdido a sensibilidade para contemplar isso que aconteceu. Eu acho curioso, por exemplo, que nós estamos num momento da nossa humanidade onde as pessoas veem documentários sobre os matadouros que produzem carne e elas ficam chocadas e choram de ver os bovinos sendo sacrificados e sensíveis acabam tomando uma atitude, param de comer carne e se tornam vegetarianas. E eu me pergunto, nossa, o que aconteceria com essas pessoas se elas soubessem de fato tudo o que aconteceu com Yeshua, com Jesus, no seu processo de condenação? Será que elas seriam sensibilizadas? Será que elas seriam capazes de sair desse estado de anestesia mental que a nossa humanidade se encontra? Será que elas estão de fato preparadas ou prontas? Será que nós estamos preparados e prontos para conhecer o que é o amor levado até as suas últimas consequências? Eu confesso para você que enquanto eu preparava essa aula, foi um processo extremamente sensível e emotivo. Eu levei um dia inteiro, uma sexta-feira inteira organizando essa aula e eu praticamente comecei a chorar às 8 da manhã e terminei de chorar às 5 horas da tarde quando eu terminei a aula. É impossível você não se sensibilizar a partir de um novo ponto de vista com a paixão de Jesus. Então, hoje eu quero te convidar a esquecer um pouco tudo que você sabe, tudo que você já ouviu falar sobre Jesus. Eu quero que você se prepare para essa aula. Quero que você se prepare mentalmente para essa aula, limpando tudo aquilo que você aprendeu no passado na sua vida. Tira isso nesse momento agora, tira todo o preconceito que talvez você tenha, ou todo cansaço, ou toda a percepção que você tenha, se desconstrua, se prepare para essa aula. Esta não é uma aula para crianças, tá? Então muita gente me pergunta, esse curso pode ser feito por crianças, tal, não sei o quê. Eu não recomendo esta aula para crianças, tá? Eu acho que pelo menos 14, 16 anos é o mínimo para assistir essa aula. Menos que isso, não recomendo. Eu acho que essa é uma aula para gente grande, para gente adulta, sabe? Gente grande, física e emocionalmente. Se você está preparado, se você está pronto, se você quer saber, vem comigo. Primeiro ponto que a gente tem que trazer à tona quando a gente se propõe a fazer uma aula como essa é qual o conceito contemplativo que nós vamos utilizar. E aí eu quero que você observe bem esse slide em tela, porque eu estou propondo uma evolução no conceito contemplativo da cruz. Óbvio, bom, vocês já estão percebendo que eu estou propondo um monte de coisa desde a última aula, né? Eu proponho isso, eu proponho aquilo. Gente, são
25 anos, 25 anos, eu diria até 30 anos sendo preparado para dar essas aulas, sendo preparado para fazer esse curso, para dividir esse conhecimento com você. Então é claro que eu vou propor muitas coisas que não são fruto assim de um acaso, são 30 anos pensando sobre essas questões e hoje eu me sinto maduro o suficiente para começar a compartilhar. Não que o que eu esteja compartilhando seja a verdade definitiva ou a melhor das opiniões ou aquilo que há de mais avançado. É simplesmente o fruto de 30 anos de pensamento meu. Não é? Então eu fiquei pensando, eu sempre pensei sobre essas questões, eu fui construindo ao longo de 30 anos e hoje estou compartilhando. Não é em definitiva a última palavra sobre o assunto, é só a minha contribuição deste momento de vida para que todos nós consigamos alcançar um pouco mais, não é? O sentido de tudo isso. O primeiro ponto importante, veja aí, eu peguei uma cruz e eu dividi passado e futuro. No passado, nós atribuímos um sentido sacrificial, de sacrifício para a cruz. Porque os cristãos que conviveram com Jesus, eles eram judeus, eles eram da tradição hebraica, como eu comentei na primeira aula. Logo, eles tinham essa visão religiosa do pecado e da separação, ou seja, o homem pecou, ele era super amiguinho de Deus, o homem pecou e de repente ele não era mais amigo de Deus. E aí separou-se, ele saiu do paraíso, ele foi expulso do paraíso e foi para o Éden. Nós vamos entender na próxima aula o que isso quer dizer exatamente, mas o conceito era esse, há uma separação. Por isso que religião vem de religar e de religar, não é? O sacrifício de Jesus era uma espécie de troca, era uma ideia de troca, de comércio, de escambo, porque Deus cobra um preço de sangue pelo pecado e Jesus se sacrifica para pagar este preço. É por isso, gente, que veja, o salário do pecado é a morte, então havia essa ideia de que porque o homem pecou, ele vai morrer. Se ele não tivesse pecado, ele seria eterno ali no paraíso, tal, mas porque ele pecou, ele vai morrer. Mas, para que ele não morra imediatamente, existia uma espécie de compensação da religião. Olha, você pecou, você está separado, mas vem aqui, faça um sacrifício para agradar a Deus e aí você vai voltar a ser amiguinho dele até o seu próximo pecado. Eu estou, claro, generalizando isso, porque aqui a gente caberia um curso inteiro somente sobre isso. Mas é por isso, por exemplo, que você vai ver na ideia de religião daquele tempo que as pessoas iam até o templo, compravam um animal e matavam o animal e derramavam o sangue no altar, sobre a brasa, para que aquele sangue subisse, aquele vapor subisse para Deus, entende? Então, olha Deus, eu fiz cagada na minha vida, sabe como é que é? Eu tava passando ali a mulher, nossa senhora, mas era uma mulher. Eu cheguei na missa para pegar o corpo de Cristo e no caminho diz, Cristo, que corpo, que é aquele, eu cobicei essa mulher, tô cheio de pecado, Senhor, etc e tal. Mas enfim, eu mereço morrer por causa do meu pecado, porque o meu pecado me afasta de você. Você é a vida, então eu me afastei de você, eu sou a morte. Mas eu vou matar esse aqui para... Né? Como se Deus exigisse isso, percebe? Era a concepção da época, a gente tem que partir daí, não é? Então, quando a gente pensa, ou quando a gente pensou nos últimos 2 anos em Jesus o Cristo como Salvador, nós pensávamos em alguém que se colocou no lugar de todo mundo e se deixou sacrificar por Deus. Ou seja, como se ele estivesse pagando a nossa dívida do pecado com sangue. Agora veja, tudo isso é uma ideia que nasce da onde? Da separatividade. Então Deus é a vida, né? E Ele é santo, Ele é perfeito. Eu sou imperfeito, eu sou pecador, então eu sou a morte, eu estou na morte, eu estou separado de Deus. Aí vem alguém que paga o preço para poder acessar Ele. Então Jesus ele vem para se sacrificar. Uma visão brutal, diga-se de passagem, né? Pensa bem comigo. Você acha mesmo que Deus, que é amor, ia pedir sangue de animais por causa das cagadas que você fez na tua vida? Você acha que Deus, que é amor, ia pedir um preço de sangue para matar um animal inocente no seu lugar? Deus carniceiro, um cangaceiro. Isso é um cangaceiro, não é Deus. Deus é amor, não é cangaço. Percebe?
Mas por quê? Porque toda a vibração da humanidade naquele momento era cangaço, era sacrifício, era carnificina. Então é óbvio que na sua relação com o divino, o homem projeta isso no divino. Bom, não faz o menor sentido que Deus pedisse o preço de sangue para Jesus. Vai lá que eu quero ver você morrer por essa humanidade. Quero ver se você tem coragem, menino rebelde. Fica ouvindo essas músicas no seu quarto aqui, cósmico, aqui no nosso palácio, no centro do cosmo. Saia daqui, vá logo lá, quero ver você morrer, porque eu quero é sangue hoje, eu quero é sarapatel, eu quero sarapatel hoje, quero sarapatel do sangue do meu próprio filho. Isso é um cangaceiro, isso não é Deus. Percebe? Visão sacrificial. Visão do sacrifício, da dor, da ilusão da separação. Quando a gente começa a entender, no alto de 2000 anos depois, que não há separação, de que o todo é mente, o universo é mental, todo o universo é um pensamento na mente do Pai de todas as coisas, a gente entende que não há separatividade. O que existe é a evolução da ignorância ao pleno conhecimento da verdade. O mal é tão somente a ausência do bem, porque na ignorância nós não reconhecemos a verdade. A verdade é a plenitude do bem. A verdade é a plenitude do bem. A ignorância é a plenitude do mal, porque não é nem plenitude, mas é a ausência do bem que se traduz em mal. Mas não há separação nesse processo todo. Nesse processo todo o que há é a elevação das consciências, a evolução das consciências. E aí, nesse sentido, a gente abandona a visão de sacrifício, veja comigo no slide, e a gente vai para a visão da escolha. Então, Yeshua é uma inteligência suprema que não faz escambo na cruz. Veja, ele não está fazendo um comercinho, ele não está pagando dívida de ninguém, porque não existe dívida. Aí você fala assim, então por que ele morreu na cruz se não foi para pagar pelos meus pecados? Porque ele fez uma escolha, criatura. Uma escolha que, na verdade, nós ainda somos incapazes de entender. Mas ele é uma inteligência suprema, ele é uma inteligência avançadíssima. Inteligência que vem do latim intelligeres, escolher dentre. Jesus ele faz uma escolha porque na sua suprema inteligência ele é um ser livre e na sua liberdade ele vive a plenitude do amor. Então o amor escolhe. O amor escolhe. Isso é uma visão de futuro. Se nós não pensarmos isso, se nós não entendermos isso, nós não vamos entender uma aula como essa aqui. Porque nós vamos cair naquela ideia do sacrifício. Ele se sacrificou por mim, então ele se sacrificou por mim, eu também tenho que me sacrificar pelas pessoas, eu tenho que ser infeliz porque Deus quis. Percebe? Por causa da visão sacrificial, nós justificamos todo tipo de merda na nossa vida em nome de, mas eu me sacrifico. Então você não sacrifica nada. Essa criatura que fica aí, abraçada no seu sofrimento, para viver a vitimação, para chamar a atenção das pessoas que estão ao seu redor e manipular essas pessoas com a sua vitimação em nome do sacrifício que eu faço, como Jesus fez. Então, lindinha, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não fez sacrifício nenhum. Ele fez uma escolha. E porque ele fez uma escolha, ele levou essa escolha até o fim. Ele escolheu educar a humanidade. Ele escolheu materializar no seio da humanidade um código moral extremamente elevado que seria a semente da regeneração. Ele escolheu levar esse código moral baseado no amor até as suas últimas consequências. Ele escolheu viver no nosso meio esse código moral até as suas últimas consequências. Ele não fez sacrifício nenhum, ele fez escolha. Ai, Juliana, mas pra que então? Né? Porque tem gente que vira e fala assim, ai, que aula pesada. Ai, não quero falar de cruz. Ai, coisa pesada, quero falar de coisa leve, coisa maravilhosa, coisa gostosa. Ai, tanta coisa boa pra gente falar, a gente vai falar de coisa pesada, de sofrimento.
Por que contemplar o ato final da vida do Yeshua, da cruz? Ai, tanta coisa boa, perfumada, Glade pra gente ver. A gente vai contemplar a cruz de Jesus para você deixar de ser mole, criatura. E aprender a bancar as suas escolhas até as últimas consequências. A gente vai contemplar a cruz de Jesus para você deixar de ser mole, para você deixar de ser vítima, para você entender como é que a filosofia de não violência foi levada até as suas últimas consequências por Jesus. Olha comigo nos slides em tela, você vai entender, porque liberdade é potência. Lembra de Aristóteles? Potência e ato, né? As coisas existem em potência num primeiro momento e depois em ato, quando elas se manifestam. A semente da árvore possui a árvore, ou ela é a árvore em potência, porque dentro dela, do DNA dela, do código genético dela, toda a estrutura da árvore já existe em potência. Quando a potência se manifesta, ou seja, quando a semente cai no solo e nasce a árvore, a manifestação dessa potência, há um movimento da potência ao ato, e o ato materializa as coisas, que antes existiam só em potência. O conceito de liberdade é potência. É potência. Essa potência, ela vem para a realidade através da escolha, da inteligência. Inteligência é ato de liberdade. A liberdade é a potência. A inteligência é ato, é escolha. Eu escolho. Quando eu escolho na vida e no mundo, então a liberdade que em mim existe em potência transforma-se em ato de inteligência. O ato é ação é movimento é amor. Todo movimento que nos une é amor. Todo movimento que nos aproxima é amor. Então, contemplar a escolha que esta inteligência suprema fez de levar a não violência e o código do amor até as suas últimas consequências, significa mergulhar na grande potência da liberdade e do amor manifestos na nossa dimensão. Então, como eu disse, esquece um pouco todo o conceito religioso que você tem sobre a cruz de Jesus e vamos olhar para esta atitude. Porque o que nos falta é compreender e assimilar as atitudes de Jesus. Eu quero começar essa aula após esse conceito filosófico que dá base para a nossa investigação, entrar no contexto histórico da paixão, né? Você vê aí meu Júlio César, que lindão que ficou nesse slide, olha aí. Eu quero entrar um pouco porque senão também a gente não entende porcaria nenhuma, né? Como é que foi, como é que não foi. Então, algum contexto histórico é importante. Acompanha comigo no slide, é uma citação. Esse livro não está na bibliografia que eu apresentei na primeira aula, mas eu achei conveniente a gente apresentar aqui, por isso que eu trouxe. E eu vou fazer isso sempre. Eu mesmo fico boicotando a bibliografia do curso. Depois, na última aula, eu vou acabar fazendo um resumo de todos os livros que eu citei em todas as aulas. Mas eu achei importante trazer essa citação do livro Campos de Sangue, Religião e História da Violência, da Karen Armstrong. Então, primeiro ponto, no ano 63 a.C., o general Pompeu anexou a província da Judéia como um território do Império Romano. Cara, anexou a província da Judéia, né? Pegou ali um país e falou assim, agora vocês são nossos. A gente viu alguma coisa bem parecida recentemente, mas vamos focar. O que significava anexar a província? Significava colocar o governo, a liderança política dessa província sob tutela de Roma, sob tutela do Império Romano. Eu digo o aspecto político porque o aspecto de governo ficava dividido entre o próprio rei da Judéia e o próprio procurador romano. Então havia ali questões que iam para o procurador romano, algumas questões ficavam com o rei judeu, e havia ali meio que um embate nesse governo, uma burocracia, né? Havia ali dois momentos, mas politicamente falando, estavam sujeitos ao governo de Roma, tá? A liderança de Roma. No ano 40 a.C., o Herodes é nomeado rei da Judéia pelos cônsules Otávio e Marco Antônio. Então veja, a partir do ano 6 depois de Cristo,
ela vai ser uma província romana sob jurisdição parcial do governador da Síria. Então aí tem toda a estrutura de governo do Império Romano. A administração do território foi entregue a governadores romanos da ordem equestre, chamado de prefeitos. Olha aí que belezinha. Você descobriu agora por que o seu prefeito é um cavalo velho. Brincadeira, brincadeira. Volta. Mais tarde foram também chamados de procuradores romanos. Tá bem? A proporção que aumentava a opressão romana sobre os judeus crescia a insatisfação que se manifestava por revoltas esporádicas, até que rompeu uma revolta total em 66 d.C. e as legiões romanas, lideradas pelo general Tito, superiores em número e armamento, conquistaram a Judéia e arrasaram a cidade de Jerusalém e o seu templo em 70. Então veja, o que é uma província anexada? Uma província anexada está sob a liderança política de Roma, né? Sob a opressão do seu exército, do seu poderio militar. Para quê? Para pagar imposto. É simples. Paga-se imposto para Roma. Roma explorava essas pessoas com a sua força militar. Não é diferente de hoje. Nós somos províncias anexadas dos Estados Unidos, províncias anexadas da Comunidade Europeia, né? Pagamos royalties por todos os produtos que invadiram a nossa cultura e são produzidos fora. É isso que acontece. Eu estou aqui usando todo o equipamento que é americano, né? Nós continuamos pagando tributos. Mas por que nós pagamos tributo para eles? Por causa de uma coisa chamada hegemonia militar, fofa. Entende? Quem tem o cacetete maior manda na mesa. Percebe? Nós estamos vendo todos os conflitos que estão acontecendo hoje, não são diferentes dos de 2000 anos atrás. Apenas que o cacetete virou nuclear. É basicamente isso. Daí, quer dizer, as revoltas vão crescendo, porque eles não querem pagar imposto, eles vêm, pum, dão uma chicotada, uma batida. No ano 66, arrasam Jerusalém, arrasam o templo de Jerusalém, que era o orgulho dos judeus. Jesus prevê isso quando ele vai para Jerusalém, fala que não vai sobrar pedra sobre pedra ali, né? Enfim, contextão geral. Né? Contextão geral para a gente entender. Quando a gente começa a pensar em cruz ou em crucificação, aí eu cito aqui o Pierre Barbet, no seu livro A Paixão de Cristo segundo o cirurgião, ele era um cirurgião francês do início do século passado, ele vai dizer assim, ó, é necessário com efeito chegarmos às conquistas de Alexandre, que recebeu dos persas, para fazê-la entrar na história helênica. Em Roma, quando começou a se aplicar o verdadeiro suplício da cruz durante as guerras, os desertores, ladrões e, sobretudo, os revoltosos vencidos eram crucificados, tá? Em parte alguma, foi esse motivo mais abundantemente explorado que no país israelita. Desde os 2000 judeus sediciosos de Herodes, o Grande, até a hecatombe do cerco de Jerusalém, que os romanos chegaram a crucificar 500 judeus por dia, segundo o testemunho de Flávio José, historiador da raça judaica. Então veja, a cruz entra na história romana por causa de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele esparrama a cultura helênica que acaba integrando toda a cultura grega com as culturas locais. Nos persas, Alexandre descobre a crucificação entra para os gregos, depois automaticamente vai ser assumida quando o Império Romano abarca o Império Grego. A partir daí, ela começa a ser aplicada para ladrões, não é? Para desertores e, sobretudo, para revoltosos. Por quê? Roma estabelecia o seu domínio político na base da força militar. Então, quando levantavam-se revoltas e revoluções, ela precisava de um castigo que fosse extremamente humilhante e público. Para quê? Para reafirmar o seu poder político sobre aquela província que estava se revoltando. Percebe? Então é a famosa, vou te dar uma chinelada aqui para você aprender, moleque. Sabe assim? É a chinelada da Roma para o moleque aprender em público na frente dos coleguinhas. Então veja, no cerco que nós falamos, que foi a queda de Jerusalém em 66, eles chegaram a crucificar 500 pessoas por dia. Então, além de tudo, e nós vamos entender isso ao longo das aulas,
Isso era uma máquina de produzir humilhação, uma linha de montagem. Não é que pararam para fazer só a crucificação de Jesus, não. Os caras eram profissionais em fazer isso. Inclusive, o ato da crucificação era uma responsabilidade dos gabinetes militares. Entende? Militar, porque o exército ele está submetido a esse poderio político, ele é essa ferramenta de força política. Em tempos de paz, o Barbier vai dizer, era primordialmente o suplício dos escravos. Então, no começo, a cruz estava reservada às revoltas coletivas, como a de Espartacus, né? E aí a gente sabe que teve 6.000 cruzes entre Capua e Roma, com todos os habitantes de Espartacus aí, né? Mas mais tarde, os proprietários receberam o direito de vida e morte sem apelação sobre os seus escravos considerados animais. Então a costumeira ordem de morte era fone crucem servo impõe a cruz ao escravo. Veja, a coisa se pacifica, a expansão do império meio que se consolida, e aí a crucificação ela é utilizada para penalizar escravos, que eram considerados animais domésticos, animais de força. Como animais, eles não tinham direitos civis, como animais, eles eram simplesmente crucificados. Quer dizer, você imagina que coisa doida isso? Você tem uma casa com escravos, que são tratados, seres humanos são tratados como animais, e você tem lá no quintal, do mesmo jeito, com a mesma comodidade que nós temos hoje, uma área de serviço dentro da nossa casa, onde você tem lá a máquina de lavar, a máquina de secar, o tanque, o armarinho com as coisas, mais um pouquinho no fundo você tem lá uma cruz também. Uma cruz. Então aí desobedeceu esse escravo, você manda pregar esse escravo na cruz, porque não dá mais, não aguento mais o que ele está fazendo. Olha o nível de crueldade, olha o nível de violência que já existiu no planeta Terra de forma generalizada, porque eu tô falando assim, ó. Você pode falar assim, Juliana, mas ainda existe essa violência hoje. Pois é, querido, mas vamos pensar um pouquinho melhor? Porque assim, na generalidade do planeta Terra, nós já estamos deixando essa violência para trás. Existem lugares onde ainda existe muita violência, existe, mas eu estou dizendo de uma violência que estava na civilização mais avançada que existia, civilmente falando, naquele momento. Então, eram as pessoas mais cultas, que receberam toda a filosofia da Grécia, receberam todo o sistema filosófico da Grécia e pensavam assim. Então, você imagina o nível de ignorância que ainda existia no planeta Terra. E aí é uma coisa curiosa, porque, bom, contexto romano dado, vamos para Jerusalém. Existia, claro, uma expectativa, tá? Uma expectativa dos judeus com relação ao rei dos judeus. A expectativa da chegada desse rei em Jerusalém, né? Os apóstolos, olhando para os textos e olhando para essa história de o rei, que iria encarnar um rei da estirpe de Davi, o Messias, o libertador, eles associam imediatamente à estrutura política temporal de Roma que eles estavam vivendo naquele momento, aquela opressão política e temporal que eles estavam vivendo. Então, quando Jesus começa a mostrar que ele é o Messias, que ele é um enviado, que ele é um avatar, e eles começam a declarar ele no povo como o rei dos judeus, o rei prometido, o Messias prometido, aquele que vinha para libertar, aquele que vinha para governar. Gente, imediatamente no imaginário coletivo daquelas pessoas, ele veio libertar a gente de Roma. Se esse cara cura as pessoas, se esse cara anda sobre as águas, se esse cara faz tudo o que ele faz, você imagina a hora que ele resolver realmente pegar na chinela, ele vai tirar Júlio César do trono. Ele vai derrubar. Tanto, gente, que tem aquela passagem, né, que a mãe de 2 apóstolos chega assim: ai, Senhor, bota cada filho meu, um de cada lado seu no seu reino. Quer dizer, a gostosura já foi lá pleitear um nepotismo com Jesus, achando que assumindo o governo, um ia dar Ministério da Fazenda, o outro ia botar a Secretaria, a Casa Civil na mão do outro cara. Por quê? Porque a perspectiva da opressão era bastante física, bastante material.
A incompreensão que havia, não é? É que Jesus ele vinha para uma libertação que estava para muito além daquela estrutura política temporal. Tanto é que uma das primeiras coisas que ele faz quando ele chega no templo em Jerusalém, já nos últimos dias da sua vida, o pessoal já esperto, sabendo que estava todo o povo meio que empurrando Jesus contra Roma, eles vão tentar fazer com que Jesus se mostre um revolucionário em praça pública. Aí pegam uma moeda e falam assim, aí Jesus, estão falando aqui que... Jesus fala assim, estão falando que a gente tem que pagar imposto a César, o que o senhor fala sobre isso? Ele pega uma moeda, fala assim, quem que é a cara que está aparecendo nessa moeda aqui? E o pessoal fala, isso aí é César, imperador lá, o romaninho lá, italianinho lá. E fala assim, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja, quando ele fala isso, ele não está simplesmente dizendo pague imposto a César e fique obediente e cumpra a sua função espiritual. Não, ele está dizendo que tudo é espiritual, porque dá a César o que é de César, beleza, a moeda era de César. E César não é de Deus? E Deus não é o dono de César, da Cesareia, da Judéia, de Roma e da bagaça toda? Então ele simultaneamente ele diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque em verdade, o Yogananda vai explicar isso muito bem no livro A Segunda Vinda de Cristo, nós precisamos viver a vida sob a perspectiva espiritual. Então, quando eu digo, dai a César o que é de César, ele está dizendo, cumpre as suas obrigações materiais com uma perspectiva espiritual, com a perspectiva da verdadeira vida, ou da vida maior, ou da vida mais profunda que é a espiritual. Porque no final das contas, tudo é de Deus. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque no final das contas, tudo é de Deus. E tudo pode ser encarado sob essa perspectiva espiritual. Ele estava ali, cantando a bola, falando assim, vocês estão achando que eu estou aqui para entrar na treta que vocês, seres humanos, inventaram, temporal, entre poderes políticos, econômicos e divisão de território? Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para além disso. Meu reino não é nem desse mundo, o que eu vou ficar discutindo com vocês isso? Percebe? A coisa vai ficando interessante nesse sentido, né? No livro A Segunda Vida de Cristo, do Yogananda que eu estava citando para vocês, ele vai dizer assim, a religião, a verdadeira religião, é uma arte de viver que harmoniza todos os aspectos do Dharma humano, suas justas obrigações materiais, mentais, sociais, morais e espirituais, sem negligenciar tudo aquilo que é necessário para uma boa harmonia em corpo, mente e espírito. As palavras de Jesus, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nos recordam que enquanto vivemos no mundo material, esquivar-nos das nossas responsabilidades materiais denota falta de sabedoria. A serenidade de um santo na solidão do Himalaia não é perturbada pelas contracorrentes conflitantes dos deveres sociais e espirituais. No entanto, maior é a grandeza do devoto cujos feitos espirituais podem passar incólumes por todos os desafios do severo campo das provas do mundo. E aí é uma coisa muito interessante, porque nós tentamos separar, né? Quando Jesus fala assim, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, dá a impressão que ele está dizendo assim, separem as coisas. Vida material é uma coisa, vida espiritual é outra. Não, criatura! A César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas o que é de Deus, tudo é de Deus. Jesus não está separando o mundo material do mundo espiritual. Jesus está afirmando que toda a realidade é espiritual. E que, sob esta perspectiva, nós encontramos a harmonia necessária para cumprir todas as nossas obrigações em todos os momentos. Então ele fala assim, aliás, eu falo isso, eu sempre falei isso aqui que eu acabei achando no livro do Yogananda. Eu falo assim, desenvolver mediunidade nos picos do Himalaia é muito fácil. Eu quero ver desenvolver mediunidade em casa com criança, chorando, cachorro latindo, o vizinho reclamando. Quero ver você desenvolver a sua espiritualidade no contexto da vida material.
Porque nós não temos que separar a vida material para ir viver a vida espiritual, nós temos que viver a espiritualidade no meio da vida material para espiritualizar a vida material, para divinizar a vida material. No livro A Vida Mística de Jesus, o Spencer Lewis da Rosa Cruz vai colocar uma ideia também muito interessante. Sem dúvida, Jesus era temido por Roma, conforme dizem muitos registros antigos que se referem a esta fase da história. Seus ensinamentos simples se opunham aos ensinados na forma de doutrinas oficiais pelos romanos. Suas pregações tendiam ao socialismo santo, com o qual o imperialismo tirânico de Roma jamais poderia se harmonizar. Veja, eu estou falando de um império que, apesar de ter absorvido toda a cultura filosófica da Grécia, toda a cultura civil da Grécia, considerava outros seres humanos escravos, e não só escravos, mas animais, e dava para os seus proprietários o direito de vida e de morte. Quando de repente vem Jesus e começa a pregar o amor incondicional a todas as criaturas, fazendo escravos e senhores sentarem lado a lado numa assembleia, numa comunidade. Fazendo escravo e senhor se amarem incondicionalmente. Você percebe o quão conflituoso é isso? O Spencer Lewis vai chamar isso de socialismo santo, né? E de fato, essa doutrina do reino, ela tem muito de um socialismo avançado, mas muito mais avançado do que o que nós vimos no século passado. Porque no século passado, o que nós vimos da proposta socialista é que o Estado tinha que impor a igualdade através da uniformidade. É claro que isso não vai funcionar, porque a imposição dessa pseudo-igualdade, a imposição dessa uniformidade não é uma escolha da liberdade. Não parte da liberdade. Se não parte da liberdade, não tem... Veja, se isso não veio da potência que é a liberdade, isso nunca vai virar um ato de escolha. Ou seja, as pessoas, se não vinha de dentro, de uma forma livre, não era uma escolha, era uma obrigação, era uma imposição. E toda vez que alguma coisa é imposta, não tem amor. Porque o amor é a livre adesão dos diferentes a um senso de unidade, onde as diferenças convivem harmoniosamente e se complementam. Por isso que a nossa proposta de socialismo, tradicionalmente conhecida no século passado, faliu grandemente. Porque era a igualdade estava sob responsabilidade do poder político. E a igualdade ela precisa nascer da escolha, como eu comentei no começo da aula, liberdade, que em potência gera o ato da escolha, da liberdade, da inteligência, do escolher dentre. Se eu escolho dentre, eu preciso conhecer as diferenças, valorizar as diferenças, percebe? Então é bem curioso. Agora, a doutrina de Jesus batia de frente com o Império Romano, com um império extremamente segregado, extremamente dividido em castas sociais que eram extremamente protegidas. Aí, falando claro, uma vez que isso chocava-se diretamente com o Império Romano, é claro que Jesus acaba sendo condenado sob as leis romanas. E é imposto sobre ele o pior castigo de todos, que era o castigo da cruz, reservado aos escravos e aos revoltosos, mas escravos que eram considerados animais, ou seja, um espírito de alta estirpe sideral, que nós vamos entender e compreender bem qual era a identidade cósmica de Jesus na próxima aula, mas um espírito de elevadíssima vibração é condenado à morte para seres que eram considerados por este império como animais desprezíveis, animais selvagens. E é curioso porque aí a gente entra justamente na vida aqui do Frederick Zursbig. Zursbig era um médico legista e nós vamos usar muito a obra dele, A Crucificação de Jesus, porque ele era um investigador forense. Deixa eu ler esse trechinho do livro dele para vocês. A investigação que o Zursbig faz sobre a morte de Jesus foi de longe a mais intrincada, intrigante e desafiadora experiência da minha carreira. Como médico legista, chefe patologista forense, eu tenho investigado alguns dos casos mais complicados, surpreendentes, bizarros e cruéis, incluindo aí homicídios, suicídios, mortes por uso de droga, acidentes automobilísticos, mortes suspeitas, casos de abuso infantil, envenenamento e coisas do gênero. Nada disso, diz o Dr. Zursbig,
Nada disso se compara aos detalhes intrincados que confrontei durante a minha exploração sobre a morte de Jesus. Esse médico é um PhD, dava aula em universidades, né, nos cursos de medicina de universidade, porque ele era chefe legista, ele era um médico que fazia autópsias, né, então a sua função era determinar a causa de morte, né, em momentos complicados. Ele tem uma pesquisa científica bastante aprofundada, né, e ele, no seu livro A Crucificação de Jesus, ele vai dizer assim, ó, este novo livro representa a culminância de mais de 53 anos e um novo olhar sobre a pesquisa a respeito dos aspectos médicos e científicos da crucificação. Ele vai definir assim, ó, patologia forense como uma especialidade médica que lida com os mecanismos e as causas de sofrimento e morte devidos a circunstâncias violentas, como a crucificação. Então a patologia forense, ou patologista forense, ele é um detetive médico, um expert em reconstituições, cujo testemunho em juízo deve oferecer alto grau de precisão médica. Isso para dizer que esse pesquisador, com alto nível de precisão científica, investiu 53 anos da sua vida nesta área e 53 anos de pesquisa, enquanto fazia suas outras atividades, para entender a crucificação de Jesus sob o ponto de vista de um médico legista. E eu trouxe algumas considerações que são muito curiosas do livro dele ao longo de toda a paixão, ao longo de tudo que aconteceu com Jesus. O Zúñiga, ele vai voltar direto lá no Jardim das Oliveiras e ele começa explicando por que Jesus sua sangue nos Jardins das Oliveiras. Vamos lembrar um pouco, é quinta-feira, acabou a ceia, a última ceia que ele comeu com os discípulos, ele vai para um jardim que é conhecido como Getsemane, ou Jardim das Oliveiras, leva alguns poucos com ele e fala, olha gente, fica aqui, entra em sintonia, entra em oração, porque eu tô agoniado, o negócio está pegando e eu preciso ir ali, eu preciso ficar um pouco sozinho. Você imagina a angústia que um ser desse tamanho sentia por já saber tudo o que ia acontecer com ele, por já conhecer o Império Romano, por já saber tudo que estava em movimento, porque a consciência dele sabia, né? Ele começa, nesse processo, é Lucas quem vai dizer que ele transpira e caem como que coágulos de sangue da pele dele no chão. O Dr. Frederick, ele vai explicar o que acontece nisso, porque tem muita gente que vai achar, mas é um símbolo, sou sangue. Não, isso era uma condição física, tá bom? Que tem alguns elementos aqui importantes, veja só. O Dr. Frederick, ele vai explicar assim, ó. O sistema nervoso autônomo, ele consiste de uma divisão simpática e de uma divisão parasimpática. Juntos, elas controlam várias funções do corpo, como a frequência cardíaca, os movimentos do trato gastrointestinal, o calibre das válvulas sanguíneas, a transpiração, as contrações e o relaxamento dos músculos da bexiga urinária, da vesícula biliar, dos brônquios, a abertura e a contração das pupilas, né? Em termos práticos, as duas divisões podem ser consideradas antagônicas, isso é, o sistema reage de uma forma ao outro. Por exemplo, a divisão simpática ela aumenta a frequência cardíaca e depois, durante uma excitação ou algum problema, e depois a divisão parasimpática diminui. Ou seja, são dois sistemas, no nosso sistema nervoso autônomo, duas divisões, a simpática e a parasimpática. A simpática, ela aciona as coisas no nosso organismo, ela põe em movimento, a parasimpática suspende o movimento. Então o que acontece? Ó, veja bem. Então, por exemplo, quando você leva um susto, a divisão simpática descarrega adrenalina em você, aquilo foca a tua atenção, ele vai explicar ali, você se coloca num estado de alerta, num estado de movimento. Quando você passa do susto, a divisão parasimpática relaxa você. Ele vai explicar isso melhor já já. Mas fica com isso na sua mente, divisão simpática, parasimpática e o funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo. Daí ele vai explicar o seguinte, ó, que ansiedade é definida pelos doutores Adams e Hope como um fenômeno médico que designa um estado caracterizado por um sentimento subjetivo de medo e uma inquieta antecipação, ou seja, apreensão, comumente com um conteúdo tópico definido e associado com as sensações fisiológicas do medo.
Então, falta de ar, sensação de engasgamento, palpitações cardíacas, desconforto, alta tensão muscular, aperto no peito, tontura, temores, suor, rubor e sono fragmentado. Muitos se apegam à teoria de que a ansiedade é uma reação instintiva herdada do medo. Estudos recentes identificaram uma área do cérebro chamada amígdala como a central do medo. Quando esta central é alertada, ela manda um alarme de defesa para os principais centros do cérebro e estes, por sua vez, repassam o alarme para as várias estruturas do corpo que desencadeiam sintomas já descritos. A fadiga, por sua vez, é uma consequência do esforço de lidar com o medo. Ou seja, eu estou num estado de ansiedade, então eu estou vivendo um quadro onde eu começo a antecipar uma situação que vai me dar medo, ou que me põe medo. Essa antecipação que a ansiedade gera dispara lá o meu sistema, a minha divisão simpática, eu começo a palpitar, eu começo a transpirar, eu começo a estar no estado de ofegância, ou seja, várias reações que a própria divisão simpática começa a disparar no nosso corpo, e eu começo a ter uma antecipação daquele estado de sofrimento. E aí você tem a fadiga quando você leva essa ansiedade ao extremo. Beleza? Então a gente viu sistema nervoso autônomo, divisão simpática parasimpática, agora a gente viu o que é ansiedade, antecipação do medo. Vai pensando tudo isso no Jardim das Oliveiras, tá bom? Então veja, ó, aqui existe agora o terceiro ponto da nossa equação. Sistema simpático e parasimpático, ansiedade e fadiga, e agora o instinto lutar ou fugir. Então vamos lá, volta com o Frederico aqui comigo. O sistema do alarme de defesa, acionado por essa central do medo no cérebro, é conhecido como a reação lutar ou fugir. O sistema nervoso autônomo ele é ativado na tentativa de proteger o corpo de algum dano. Quando uma pessoa sente a aproximação de um perigo, a reação lutar ou fugir é ativada, colocando o corpo num estado de alerta total. Então a divisão simpática do sistema nervoso central é ativada, e um composto químico que é similar à adrenalina, chamado catecolamina, é produzido, acelerando a taxa cardíaca, contraindo os vasos sanguíneos para aumentar a pressão e desviando o sangue da pele e das áreas que não são essenciais para o cérebro, a fim de aguçar a percepção e permitir mais força e velocidade nos músculos das pernas e dos braços. Então, olha que louco, né? Numa situação de medo, a central do medo, a amígdala, ela manda um sinal para o sistema, para a divisão simpática do sistema nervoso autônomo. Ele produz essa substância, a catecolamina, que vai aumentar o batimento cardíaco, então ele vai fazer o sangue girar. O sangue sai das extremidades, tipo pele, pontas, e vai para onde precisa, tipo musculatura da perna, porque você tá com medo. Talvez você precise correr, então joga logo todo o sangue ali na perna. Percebe? Existe já todo um alarme, todo um movimento no nosso corpo para nos colocar prontos para lutar ou para correr, né? É o bate ou corre, né? Se prepara, que vai acontecer alguma coisa, né? Esse desvio de sangue causa palidez característica associada ao medo. Então, pô, a pessoa, nossa, fiquei branco de medo. Por quê? Porque bateu o medo, o sistema nervoso, a amígdala acionou o sistema nervoso autônomo, a divisão simpática derrama a catecolamina no seu organismo, o coração passa a bater mais forte, puxa o sangue das extremidades e manda logo para os músculos, porque se você precisar correr, você vai precisar ter energia nos músculos. Sangue carrega energia para os músculos, aí tira de onde não precisa. Então a sua carinha rosadinha fica bem branquinha nesse momento, né? As pupilas se dilatam para que entre mais luz, ou seja, aquele estado de possibilitando que a pessoa veja melhor ao seu redor. O sangue é liberado para produzir energia adicional. A profundidade e a taxa da respiração são aumentadas para garantir o oxigênio adequado nos vários sistemas, como o digestivo, e vários sistemas como o digestivo são desacelerados
para que a energia seja preservada, ou seja, o corpo já entra num processo de sustentabilidade, de homeostase. É tipo assim, corta custo. Corta custo que nós estamos numa crise. Sabe quando o diretor da empresa chega assim e fala assim, corta custo, suspende o cafezinho, nós precisamos guardar todo o dinheiro agora porque nós não sabemos o que vai acontecer. No fundo, o corpo faz a mesma coisa. Corta, para de digerir, tira o sangue da bochecha, puxa pra cá, talvez a gente precise correr. É uma crise, não é? Quando o perigo passa, dependendo de ter havido um confronto ou uma retirada, aí entra a divisão parasimpática. Aí começa o efeito inverso, tá bom? Agora que a gente já fez essa triangulação entre divisão simpática e parasimpática do sistema nervoso central, a gente falou sobre ansiedade, que é a antecipação do perigo do medo. E a gente falou sobre o que acontece no medo, que é o acionar dessa reação lutar ou fugir. Agora a gente olha lá para o Getsemane. Agora a gente tem condições científicas, médicas, de entender o que aconteceu com Jesus no Jardim das Oliveiras. Vem comigo aqui para o slide, ó. A minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai, é o que Jesus diz em Marcos, capítulo 14, 34. A missão de Jesus era clara e ele era capaz de prever todo o espectro de sofrimento e morte que estava por vir. Óbvio, gente, se Jesus já sabia que o templo de Jerusalém ia ser destruído no ano 66, você acha mesmo que na quinta-feira ele não sabia o que ia acontecer com ele na sexta? Você imagina quando todas as imagens de sexta-feira vieram à consciência de Jesus, porque Jesus é um ser de alta estirpe sideral, nós vamos falar isso na próxima aula, mas ele estava completamente revestido da carne. Então ele tinha um sistema nervoso central, ele tinha uma divisão simpática e parasimpática, ele tinha catelocamina no corpo dele. Percebe? Esse prelúdio, vai dizer o Dr. Frederic, produziu medo extremo e satisfez todos os critérios médicos para que se iniciasse a resposta simpática autônoma. O fato de que Jesus caiu no chão e orou, que está em Marcos capítulo 14, 35, foi uma indicação da sua fraqueza, já que não era comum ou era incomum um judeu ajoelhar-se durante a oração. Veja, ele cai no chão orando. A fraqueza orgânica do corpo dele já estava ali se mostrando, tá? O extremo estado de ansiedade mental causado pelo pavor estimulou o centro do medo, a amígdala, que mandou um alarme geral para todos os centros do cérebro, evocando plena reação de lutar ou fugir. Essa reação durou horas, resultando em um estado de exaustão total que cessou abruptamente depois que o anjo o reconfortou, porque o Evangelho vai dizer que um espírito elevado vai e o socorre nesse momento, dá força para ele nesse momento. Quando o anjo o reconfortou, houve a reação contrária, ele aceita esse destino, ele aceita esses próximos episódios, e isso faz com que os seus vasos sanguíneos se dilatassem e irrompessem diretamente nas glândulas de suor, terminando por sair pela pele exatamente como foi descrito por São Lucas. A hematidrose, considerada um caso médico raro, mas com a presença da ansiedade, o profundo pavor, correspondem aos numerosos casos relatados na literatura médica previamente indicada. A hematidrose, no Getsemane, foi o reflexo do extremo sofrimento mental de Jesus. Ou seja, tudo acionou um estado de extrema tensão, esse estado de alerta do lutar ou fugir, que durou horas, até que ele atinge a consciência de que, vamos lá, é isso, eu vou fechar, ele se fortalece espiritualmente, e aí esse estado de lutar ou fugir, ele cessa abruptamente, entra a divisão parasimpática e relaxa, não é? Inclusive todos os vasos sanguíneos, e nesse relaxar os vasos irrompem, porque foram horas de exaustão, isso cai na glândula sudorípara e é ejetado para fora junto com o suor, por isso ele soa sangue. Jesus passou, o Dr. Frederic vai explicar,
por violento sofrimento físico durante o caminho da cruz, mas que ele também foi vítima de extrema angústia mental que drenou e debilitou a sua força física até o ponto da exaustão, da total exaustão. Os efeitos da hematidrose e da profunda ansiedade a ela associada são fraqueza geral, depressão, pequena ou moderada desidratação, discreta hipovolemia, que é o baixo volume de sangue e de fluido, claro, porque ele já começou a perder sangue ali, não é? Suor, perda de sangue, e tudo isso já começa a enfraquecer o organismo físico de Jesus antes da crucificação. Então veja que coisa interessante, né? A angústia mental que Yeshua sente antes de levar o amor até as suas últimas consequências já faz com que, por si só, a gente já para e já fica de boca aberta diante disso. Não foi apenas um sofrimento físico que ele carregou, foi um sofrimento mental, uma angústia mental, que chegou a um nível de gerar a hematidrose, que é esse fenômeno de suar sangue. Percebe? Chegou ao seu extremo. Ao seu extremo. Aí então, claro, chegam os soldados do templo com Judas. Judas o beija, o trai. Ele é levado para a casa do sumo sacerdote para uma inquirição. Ele é esbofeteado no caminho, espancado no caminho, é mantido preso, sofre já muito... Veja, toda a pele de Jesus, toda a estrutura do corpo de Jesus já está fragilizada por causa da hematidrose. E ele vai sendo espancado, apanha, é sendo humilhado na casa do sumo sacerdote, é levado para Pôncio Pilatos, em tudo aquilo que a gente conhece bem da Páscoa. Pôncio Pilatos não quer condená-lo, manda flagelá-lo, né? E aí começa a coisa toda. Tá? A flagelação romana, como você vê aqui também do livro do Dr. Frederic, era um procedimento bem normal entre os romanos antes da crucificação. Muitos acham que o açoitamento era usado um chicote comum. De certa forma isso é correto, mas seria como comparar um choque elétrico a um raio. O flagrum era confeccionado de várias formas, sendo a mais corriqueira era um chicote de couro com 3 ou até mais extremidades também de couro, com bolinhas de metal, ossos de carneiro, outros objetos pendurados no final, né, dessas pontas, dessa tira. Esse tipo de flagrum é o mais compatível com as descobertas relativas no sudário. Dá uma olhada aí no flagrum, você está vendo? Ele tem uma base ali, um pegador, uma manopla, você tem as tiras de couro e essas bolinhas de chumbo na ponta dele. Então os romanos, no caso, eles não tinham um regulamento, tá, para isso. Mas na lei mosaica, na lei de Moisés, o açoitamento era limitado a 40 chibatadas. Então, nunca que... porque Roma tinha essa cultura helênica de absorver a cultura local, havia um certo respeito diplomático com as tradições religiosas do local. Então, na Judéia, Roma nunca aplicaria mais do que 40 golpes. Sempre eles ficavam ali em 40. E é curioso, veja aí no próximo slide, que as marcas da flagelação aparecem na parte de trás do corpo do homem do sudário. E se você reparar aqui, ó, eu coloquei à direita o flagrum romano, aí eu coloquei aqui exatamente a forma dessas pontas de chumbo, como era bem conhecido no flagrum romano, e você pode ver aqui à direita as costas das marcas do homem do sudário. Você vê exatamente as duas bolinhas na ponta, seguidas de um tracinho entre elas, né? Foram identificadas aproximadamente entre 110 e 120 marcas, não é, nas costas desse homem do sudário. Então, se você pensar num flagrum de 3 pontas e pensar em 40 chibatadas, você produziria 120 marcas. Nem todas as 120 estão identificadas, mas aproximadamente 113 foram contadas pelo Barry Schwartz também, que é um pesquisador do sudário. A vítima da flagelação romana, como você pode ver nesse slide, ela era despida, ela era amarrada pelos pulsos nesse tronco,
ela ficava completamente nua e 1 ou 2 soldados aplicavam o castigo, não é? Os pedaços do metal, eles penetram na carne, eles vão rasgando os vasos sanguíneos, os nervos, os músculos e a pele. É interessante lembrar que mesmo os romanos, com toda a sua crueldade ou a sua frieza, quando uma pessoa era crucificada ou mandada para crucificação, eles aplicavam 10, 15 chibatadas no máximo. Herodes, quando manda aplicar esse castigo com 40 chibatadas, ou seja, o castigo máximo da flagelação, a tentativa dele era aplacar os chefes do Sinédrio para liberar Jesus, para que ele não tivesse que mandar Jesus para a crucificação. Porque senão, claro, veja, o cara que estava sendo crucificado, ele próprio tinha que carregar a cruz. Então, se ele desse 40 chibatadas no cara, o cara mal conseguiria ficar em pé. Tinha gente que morria sendo flagelado. Né? Então, aqui há uma certa incongruência, porque, beleza, aplica-se sempre o açoite, aplica-se a flagelação, que ele compara, né? Olha, não confunda um choque elétrico com um raio. Né? A flagelação era muito pior, mas muito pior. Ele leva as 40 chicotadas, as 40 açoitadas, como vocês podem ver aqui nessa figura. E isso é uma coisa que chama muito atenção no homem do sudário. Veja aí, eu coloquei o homem deitado na tela para você ver. A cabeça dele está aqui à direita, não é? E o corpo dele, você vê as marcas da flagelação em toda a parte de trás do sudário, incluindo as nádegas. Me diz que artista falsário poderia ter a ousadia de retratar o próprio Cristo, venerado como um Deus pela religião, nu. Pois o sudário ele é um registro fotográfico, um registro claro daquilo que de fato aconteceu com esse homem. Percebe? Ninguém teria essa ousadia dentro do ambiente religioso. Mas é o que eu digo, o sudário ele ultrapassa o ambiente religioso e ele mostra essa realidade. Veja, não bastando o sofrimento mental da angústia que precedeu no dia anterior, nós estamos falando aqui que o maior mensageiro do amor que passou pela nossa humanidade foi flagelado nu, foi completamente humilhado durante esse processo. Agora, ele não estava pagando dívida. Ele não estava se sacrificando para agradar um Deus que pede sangue. Ele fez uma escolha. Ele escolheu levar a semente do amor até as suas últimas consequências. E Yogananda vai dizer mais à frente no livro dele assim: muita gente foi mandada para o martírio, muita gente foi mandada para a morte, e teve muitos mártires que foram humilhados, foram mortos, e eles até eram felizes, porque eles sabiam que eles estavam fazendo aquilo que eles acreditavam. Mas nenhum desses mártires tinha o poder de se ver imediatamente livre do sofrimento, e ainda assim não usou esse poder. Jesus tinha todo o poder para fazer cessar a vida do planeta Terra inteiro se ele quisesse. Que dirá derrotar o Império Romano, que dirá fazer cair toda Jerusalém. Ele tinha este poder e não usou, porque ele escolheu levar a mensagem do amor até as suas últimas consequências. Se ele fizesse todas aquelas pessoas morrerem imediatamente, ele não estaria dando testemunho do amor, ele não estaria dando testemunho do oferecer a outra face que ele pregou. Dr. Frederic ainda vai explicar um pouco mais isso. Veja comigo no slide. Você já recebeu um golpe na costela, pergunta ele, ou um soco, ou uma bolada de beisebol? A respiração se torna superficial, já que uma inspiração profunda ela provoca dor. E isso se chama tensão nos músculos. Isso é verdade, já caiu de bunda no chão, que dá aquela travada em toda a musculatura, e aí você perde o fôlego, você não consegue respirar porque travou a musculatura. É isso que ele está explicando. Uma bolada, uma pancada, né? Depois do açoitamento, aparecem no corpo da vítima enormes feridas, que são essas matizes em preto, azul e vermelho, lacerações, arranhões e inchaços, basicamente ao redor das perfurações feitas pelos objetos ou
escorpiones, que havia também um flagrum que tinha umas garras que eram bem piores, que é o flagrum que foi retratado pelo Mel Gibson no filme A Paixão. As vítimas esperneavam, se contorciam em agonia, caindo de joelhos, mas eram forçadas a se levantar novamente até não poder mais. A respiração do açoitado era severamente afetada, porque os golpes no peito causavam dores excruciantes toda vez que ele tentava recuperar o fôlego. Os músculos intercostais entre as costelas e os músculos do peito apresentavam hemorragia e os pulmões eram lacerados, frequentemente colapsados. Todos esses fatores impunham à vítima extrema dor quando tentava respirar. Períodos de intensa transpiração ocorriam intermitentemente. A vítima era reduzida a uma massa de carne exaurida e destroçada, ansiando por água. A flagelação levou Jesus a um prematuro estado de choque. Nas horas seguintes, houve um vagaroso acúmulo de fluido, uma efusão pleural ao redor dos seus pulmões, causando dificuldade na respiração. Então, além de toda a contração na musculatura por conta do trauma, do impacto, ainda há um derrame pleural, né? O nosso pulmão, assim como o coração, eles estão meio que ensacados, eles têm uma bolsa, não é? Que é chamada de pleura. Essa situação toda vai causar uma efusão de fluido nessa bolsa. Essa bolsa vai acumular esse fluido, o que vai fazer doer ainda mais o processo de respiração dele. Até é curioso, porque eu lembro que a Mônica, quando começou a fazer o tratamento de câncer, passou por um processo de derrame pleural. E os pulmões e tal, e uma vez eu liguei para ela, ela falava ofegante comigo, você imagina a Mônica Medeiros fala daquele jeito, né, que é uma metralhadora, uma bazuca de palavras, e ela falava, e ela tinha que tomar ar por cada palavra, porque ela falava assim, nossa, mano, dói demais, porque dói todo o meu pulmão, dói toda a minha caixa torácica quando eu tento puxar mais ar do que dá conta. Então você imagina Jesus tendo passado pela hematidrose do Jardim das Oliveiras, o espancamento na casa do Caifás, ele é flagelado 40 vezes, né? Olha o estado em que ele foi ficando. E aí, não bastando isso, é claro, os soldados, antes de apresentá-lo, ainda vão cobrir com um manto e botar uma coroa de espinhos na cabeça dele, porque ele era o dito rei dos judeus. Você vê aí no slide em tela comigo que é uma coisa bem chocante, porque as imagens sacras, que são obras de arte, não um retrato da realidade, elas sempre colocam uma tiarinha, né, em volta da cabeça. Quando, na verdade, a coroa de espinhos, ela foi praticamente esse capacete aí que você está vendo na foto, não é? De uma planta com espinhos extremamente finos, né? E isso vai permitindo, segundo o próprio Frederic, que uma quantidade enorme de espinhos, ela vai chegando e entra em contato com o topo da cabeça, a fronte, a parte traseira e as laterais, né? Além dos sofrimentos dessa coroa de espinhos, os golpes que ele vai recebendo no rosto e que estão evidentes também no sudário, porque o homem do sudário ele está com inchaço aqui, ó, olha aqui no topo da sobrancelha dele, no nariz ele está com deslocamento da cartilagem nasal, as maçãs são diferentes porque ele tem um inchaço profundo no lado, você está vendo? Ó? Isso é bem evidente, e é bem evidente a quantidade de sangue que tem na cabeça do homem do sudário, que corresponde também aí bem a essa coroação de espinhos, né? O Dr. Frederic ele vai explicar sobre a dor violenta que é causada pela neuralgia do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, como você pode ver aí em tela, é esse nervo que ramifica durante todo o nosso rosto. Você está vendo? Ó? Todo o nosso rosto. Veja, imagina você, eu tenho às vezes crises de sinusite, o Dr. Frederic, ele vai dizer que numa crise de sinusite, onde a gente tem aquelas dores profundas, agudas, né?
é o nervo trigêmeo que está sendo afetado, que tá transmitindo essa dor para o nosso cérebro. Gente, eu vou falar para vocês que uma vez chegando no Rio de Janeiro, que o avião não pousa ali no Santos Dumont, ele cai, né, no Santos Dumont, essa mudança brusca disparou minha sinusite. Eu descrevia isso para os meus amigos porque eu uivava dentro do avião de dor. E eu descrevia que a sensação era como se tivesse uma faca penetrando o osso da minha testa. A impressão que eu tinha é que se eu pegasse um martelo e quebrasse todo o osso da minha testa, seria menos doloroso do que aquela dor que eu sentia. Por causa de uma sinusite. Você imagina esse nervo trigêmeo sendo acionado na cabeça inteira por uma coroa com diversos espinhos pontiagudos dessa planta aqui, ó, espinheiro da cruz de Cristo Sírios, ó, penetrando. Você imagina a dor que se soma a tudo que nós já estamos falando até agora. Pilatos apresenta Jesus para o povo. As pessoas sequer reconhecem Jesus por causa do estado que ele estava, completamente deformado, completamente ensanguentado, reduzido a nada, com uma coroa de espinhos na cabeça, um manto púrpura ao redor dele, tanto que Pilatos aponta e grita, "Ecce homo", para dizer, esse é o homem aí, ó, que vocês pediram, porque ninguém reconhecia. E eles falam, fora daqui, crucifica. Se você não crucificar ele, você não é amigo de César. Batem bem ali no principal dilema de Pilatos, que era suprimir as revoluções, suprimir as coisas, não é? Ele então o manda para a cruz. É interessante a gente notar que da fortaleza de Antônia, que era onde ficava a sede administrativa do poder romano, até o Gólgota, que era o lugar onde se crucificavam as pessoas, tinha ali mais ou menos 8 quilômetros. Nós temos a imagem religiosa de que Jesus carregou a cruz, mas veja, como eu falei antes, a cruz era quase que um processo industrial, um processo de linha para o Império Romano, um processo de linha sob responsabilidade do gabinete militar. Militar é prático, né? Militar é prático. Portanto, a haste vertical da cruz, que eles chamam de stripes, ela ficava já fixa lá, fora da cidade. Várias hastes, inclusive. Não é? E o patíbulo, que é justamente a haste horizontal, era o que o crucificado carregaria. Não é? Ou carregando aqui, ou amarrado. Não é? Pelo que dá para entender no sudário, Jesus carrega o patíbulo aqui, sobre um ombro, porque tem uma diferença, parece uma espécie de um deslocamento nessa musculatura no homem do sudário. Provavelmente ele carrega aqui. E provavelmente quando Jesus recebe ajuda, não é? Para carregar a cruz, ou provavelmente o sujeito pegou a cruz por trás, ou ele próprio carregou a cruz por um período. Porque só esse patíbulo, só esta haste da cruz pesava entre 20 e 30 quilos. Então uma cruz inteira pesaria aí 70 quilos, 80 quilos. Você imagina um homem que tinha passado por flagelação, por toda humilhação, espancado naquele estado com dificuldade de respirar, carregando um troço de 80 quilos. Não era possível, não é? Não era possível. A exaustão, o Dr. Frederick vai dizer, foi acompanhada pela falta de ar, pelo fluido pleural que estava lentamente se acumulando nos seus pulmões e por um possível pneumotórax devido ao brutal açoitamento, além dos efeitos da jornada do Calvário. Além de tudo, você pode ver na figura lateral o titulus, que era a razão pela qual aquele crucificado estava sendo executado, né? Era uma placa onde se punha a razão. Pilatos manda escrever Jesus Nazarenus Rex Judaium, né? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Aí você começa a pensar no caminho, não é? Que Jesus faz até a cruz. O sol do meio-dia estava forte, o suor pingava no rosto e no corpo de Jesus. O forte calor do sol, o peso da barra da cruz nos seus ombros irritados, considerando a condição que ele se encontrava, causaram intensa fraqueza e tontura, fazendo com que ele tropeçasse, se desequilibrasse e caísse. Considerando-se a sua condição física, há poucas dúvidas de que ele tenha caído inúmeras vezes antes de chegar até o Calvário. Era o extractor mortis, o responsável por assegurar
que o Crucarius não morresse antes de ser crucificado. Ou seja, havia ali uma estrutura administrativa do gabinete militar e o Stractor Mortis, que é esse superior na estrutura do exército, ele vai acompanhando para se certificar de que esse cara não vai morrer no caminho e vai chegar até lá. É esse Stractors que percebe a condição de Jesus e vai pedir para que ajudem ele a carregar a cruz, né? Daí, obviamente, é uma coisa curiosa, porque ele é flagelado nu, mas ele não carrega a cruz nu, né? Isso é um ponto importante a gente notar, porque, mais uma vez, a cultura helênica aí envolve. Um homem caminhar nu nas ruas de Jerusalém seria um atentado fortíssimo ao pudor e às regras morais daquela religião. Eles vestem Jesus novamente depois da sua flagelação e fazem ele carregar a cruz. O comum fora daquela região era o crucificado carregar a cruz nu, para completa humilhação. Como nós dissemos, era uma punição que pegava forte nesse sentido. Aí o Dr. Zugby ainda vai dizer, poxa, você imagina quando você faz um machucado que você coloca uma calça por cima, depois de ter lavado a calça, meio que se mistura com esse machucado e a hora que você vai tirar aquilo gruda. Então você imagina quando você faz um curativo, não é, num machucado, na hora de tirar aquele enfaixamento, os médicos aplicam soro, vão amolecendo, vão tirando, não é? Para tirar com calma. Você imagina 3 ou 4 soldados romanos, não é? Tirando a roupa de Jesus depois do caminho da cruz para prepará-lo para a crucificação. Você imagina a dor que percorreu durante todo o corpo dele antes da crucificação. Nesse próximo slide você acompanha uma perspectiva bastante anatômica da entrada do prego, muito próximo ao pulso, não é? Porque nós também temos uma imagem religiosa, não é? Da arte sacra, como se o furo tivesse sido bem feito aqui no meio da mão, mas ele foi feito muito mais próximo aqui ao pulso, não é? Entrando por aqui e saindo. Isso vai ser bem visível no sudário também de Turim, né? Então, porque aqui haveria sustentação de toda essa musculatura para que o corpo parasse. Os pés, a mesma coisa. Na opinião do Dr. Frederic, os pés foram pregados separados. Na opinião do Pierre Barbet, os pés foram pregados um sobre o outro. De qualquer forma, nós também temos uma imagem bem tradicional da cruz, onde a gente teria uma espécie de uma basezinha de apoio do pé, não é? Para que o pé fosse apoiado ali, essa basezinha chamada de sedile, né? A questão é que não existe evidência histórica para essa base. O pé era pregado direto no strips que ficava já fixo, aquela haste vertical, né? E daí, em termos de crucificação, tanto, como você vê aqui em tela, tanto o Jaime Spinoza quanto o Dr. Pierre Barbet, eles vão para a teoria de que o crucificado morria asfixiado. Então, para respirar ou para conseguir uma respiração um pouco melhor, o crucificado tinha que se apoiar nos pregos que estavam no seu pulso, dar impulso com os pés no prego dos pés, se levantar, fazer esse movimento de vir acima para conseguir respirar um pouco melhor e depois eles acabavam voltando. E nesse esforço, a asfixia ia acontecendo, eles acabavam morrendo. Na opinião do Dr. Frederic, isso que eu expliquei para você está nesse slide aqui, ó, que é a hipótese da asfixia. Então ele tem que tomar impulso com os pés, distribuir o peso do corpo mais fortemente no prego dos pés e no prego dos pulsos, se respirar e voltar. O Dr. Frederic Zugby, como você pode ver nessas fotos aqui, ele vai fazer vários testes físicos e fisiológicos nessa postura, ele reproduz com bastante precisão a postura e ele vai compreender que a asfixia não teria sido o suficiente
para causar a morte de Jesus, né? Ele vai fazer então uma retrospectiva para dar a opinião dele como médico legista sobre o que teria levado Jesus à causa da sua morte. Acompanha comigo no slide. Ele vai dizer assim, para que eu possa chegar à mais provável causa da morte de Jesus, é essencial que se examinem na sequência todos os eventos do Getsemane ao Calvário. A extrema agonia mental exibida no jardim do Getsemane teria causado alguma perda no volume do fluido circulante, a hipovolemia, tanto por causa do suor como por causa da hematidrose, e teria provocado acentuada fraqueza. O bárbaro açoitamento com o flagrum teria causado penetração na pele e trauma nos nervos, músculos e pele, fraturas nas costelas ou deslocamento das costelas e da cartilagem, lacerações, infiltração de sangue através dos espaços intercostais e da musculatura das costas e do tórax, escoriações, ruptura alveolar ou os espaços de ar nos pulmões e mais provavelmente colapso de um pulmão, o pneumotórax, reduzindo a vítima a uma condição exaurida e deplorável. Tudo isso teria causado um choque traumático adicional e hipovolemia. As horas na cruz, com o peso do corpo sustentado apenas pelos pregos das mãos e pés, teriam causado um episódio de dor agonizante toda vez que o crucário se mexesse. Esses acontecimentos e as aterrorizantes dores no peito por causa dos açoites teriam piorado o estado do choque traumático e hipovolêmico, bem como a crescente efusão pleural, o edema pulmonar, o excessivo suor induzido pelo trauma e pelo calor do sol. Jesus ainda teria que arquear o seu corpo todo, posicionando a cabeça com a coroa de espinhos contra a estaca numa tentativa de endireitar as pernas e aliviar um pouco as câimbras das panturrilhas e dos braços. A pressão de sua cabeça contra a estaca teria reativado os tormentos da neuralgia de trigêmeo. Dr. Frederic vai dizer então: se eu tivesse que estabelecer a causa de morte de Jesus em minha função oficial de médico legista, o atestado de óbito conteria a seguinte descrição: causa da morte, parada cardíaca e respiratória em razão de choque traumático hipovolêmico resultante da crucificação. O Dr. Frederic ainda vai explicar que como era a função do extractor mortis, saber que os crucificados realmente tinham morrido e havia aquela pressa entre os judeus de tirar os corpos da cruz porque era a Páscoa e eles não queriam que aquele espetáculo continuasse, aquele espetáculo bizarro. José de Arimateia e Nicodemos se organizam para pedir para Pilatos. Pilatos se surpreende porque ele, entre aspas, morre rápido e pede para que o extractor mortis se certifique. Ele vai e quebra a perna dos dois ladrões que estão crucificados com Jesus, mas no caso de Jesus, o Evangelho vai dizer assim: vendo que ele já estava morto, o soldado pega uma lança e fura o peito. E João relata isso com muita intensidade, né? Que dessa ferida saem sangue e água. Esse sangue e água provavelmente era sangue do coração, né? E o soro desse derrame pleural da parte inferior do pulmão que vazam ao mesmo tempo, né? Ele vai dizer assim: o repentino golpe da lança arremessada por um dos soldados penetrou o pericárdio e o átrio direito. O rápido e violento movimento feito para retirar a lança então liberou o sangue que aderiu à lâmina e um pouco de efusão pleural da cavidade pleural, resultando no fenômeno sangue e água. Uma coisa que me chama muita atenção, gente, que eu tenho que honrar esses dois homens que vocês estão vendo aí, é porque eles são dois médicos que dedicaram a vida inteira ao estudo do sudário e ao estudo da crucificação, da paixão de Cristo, fazendo experimentos com cadáver, com coisa e tal. Numa coisa que você olha, você fala assim, cara, como é que você pode estudar a vida inteira isso? Porque, gente, eu confesso para vocês assim que durante a montagem dessa aula, eu me emocionava várias vezes. Eu passei a aula toda achando, falei, meu Deus, como que podem esses homens terem dedicado a vida deles para que a gente tivesse a noção exata e precisa
das consequências da escolha que Jesus fez. Da escolha que Jesus fez. Isso para mim é uma coisa, eu honro a vida tanto do Pierre Barbet como do Frederick Zugby na aula de hoje, porque você percebe que espíritos assim, que são obstinados uma vida inteira com objetivo, dedicaram décadas da sua vida a trazer mais clareza, mais lucidez, para suspender a anestesia em que nós estamos mergulhados, a anestesia de consciência que nós estamos mergulhados, são espíritos que vieram com uma missão especial. Ninguém faz isso se não tiver um patrocínio da espiritualidade muito forte. E se tiver um patrocínio tão forte da espiritualidade, é porque esse movimento, a contemplação desses movimentos e de todo esse sofrimento, de tudo que ele passou pela escolha, e ainda assim foi resiliente e fiel, isso tem muito valor para os dias de hoje. Curioso, como diz Spencer Lewis na obra Vida Mística de Jesus, é que o acontecimento da crucificação ela foi de extrema importância para os seguidores de Jesus, para suas diversas seitas que estavam ligadas a ele, mas teve pouca importância do ponto de vista nacional e do ponto de vista dos judeus ortodoxos, dos poderes de Roma. Tipo, Roma tinha dia que mandava crucificar 500 judeus, mandava crucificar 6.000 pessoas. Para Roma aquilo foi um ato administrativo qualquer. Além de tudo, assim, passou, não é? Você está dizendo que o anjo governador do planeta Terra, o governador espiritual do planeta Terra foi executado como qualquer outro. É bem curiosa a reflexão que o Yogananda faz sobre isso, reconhecendo em Jesus o ápice da não violência. Ele vai dizer assim, nenhum dos milagres de Jesus pode igualar-se ao supremo milagre da vitória espiritual do amor divino sobre o mal. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Com o seu olho espiritual aberto à consciência crística e à consciência cósmica, Jesus tinha a capacidade consciente de exercer poder sobre toda a criação e poderia ter destruído facilmente os seus inimigos. Apesar das torturas do corpo e da gravidade da ignomínia, da zombaria e do ódio, ele não sucumbiu às incitações da natureza humana. Transcendendo as limitações do corpo, ele manifestou o poder do seu espírito ilimitado e a imagem de Deus dentro de si. Houve mártires que enfrentaram de forma voluntária e mesmo sorrindo as torturas da morte, mas poucos alcançaram suficiente adiantamento espiritual para possuir e, entretanto, não utilizar seus poderes milagrosos com a finalidade de chamar à razão seus malfeitores. Jesus nunca demonstrou os seus poderes ou milagres para dissuadir os seus inimigos de crucificá-lo. Ele entregou o seu corpo, mas o seu espírito jamais se rendeu. Isso é o efeito de uma escolha, isso é o efeito de uma inteligência suprema, adiantada no livre exercício da sua escolha por amor, possuindo todo o poder para aniquilar os seus inimigos. Ele não utiliza, porque ele entrega o seu corpo, mas o seu espírito jamais se rende. Khalil Gibran, na obra Jesus, o Filho do Homem, diz um pouco do sentimento que eu sinto quando eu estudo todas as coisas que hoje eu compartilhei com vocês. Vem comigo no slide, ele diz assim: depois ele diz novamente em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E por fim ergueu a cabeça e disse: agora está tudo terminado. Mas apenas sobre esse monte fechou os olhos. Então relâmpagos rasgaram os céus escuros e ouviu-se um grande trovão. Eu sei agora que aqueles que o mataram em meu lugar
provocaram o meu tormento interminável. A sua crucificação não durou mais do que 1 hora, mas eu serei crucificado até o fim dos meus anos. Porque a consciência da escolha, a consciência do ato, a consciência de toda a potência do amor que Ele manifesta no ato da sua rendição, no ato do seu trabalho, no ato da sua crucificação. Essa consciência nos crucifica todos os dias, essa consciência tortura a nossa moleza, a nossa falta de vontade, a nossa falta de compromisso, a nossa falta de escolha para o amor. Essa moleza nos tortura. Nos tortura. Ela é um golpe no nosso ego envaidecido e desvirtuado. Acompanhe comigo esse último slide em tela. Jesus, ele é o grande empreendedor do projeto Nova Terra, porque a sua vida e o seu evangelho, eles são o pulso original da transição planetária. Todo o mérito de nenhum outro avatar supera a grandeza da sua escolha em acreditar até as últimas consequências em nossa humanidade e no poder do amor. Nós vamos, com essa série de estudos, nós vamos estudar profundamente todo o conteúdo do código moral entregue por Jesus no seu evangelho. Nós vamos nos debruçar para isso, porque essas são as sementes em potência da nova terra. Essas são as sementes, essa é a potência do mundo de regeneração. Nós vamos entender tudo isso ao longo desse curso. Mas nós precisamos entender, antes de mais nada, que ele leva essa escolha, ele escolhe acreditar na humanidade, ele escolhe acreditar no nosso caminho evolutivo, ele escolhe acreditar no que nós seremos capazes de realizar a partir da consciência do amor. E ele manifesta a consciência do amor, a não violência até as suas últimas consequências. Esse é o epicentro da transição planetária. Isso é a grande pedra que cai no lago da estagnação evolutiva do planeta Terra e reverbera para o passado e para o futuro. Esse é o ponto epicentral, é o início de todo um processo. O início físico, o toque divino sobre a matéria humana, de todo um processo que vai nos levar a um período de novos céus e nova terra. Ele, por isso, é o grande empreendedor, ele é o grande patrocinador desse projeto. Ele é o grande patrocinador desse projeto. Aí eu escuto o sujeito dizer assim, Posadas, não sei não se essa transição planetária aí vai acontecer, hein? Olha o estado que está o mundo. E eu penso, meu amigo, não subestime o patrocinador desse projeto, não subestime o grande empreendedor da transição planetária, porque você não faz ideia do que ele é capaz de suportar por ter escolhido acreditar em nós e na força do amor. Você não faz ideia. Isso é para você. Essa mensagem, ela precisa ser pessoal, ela precisa ser para você. Já basta, você já ficou tempo demais duvidando do seu potencial, duvidando das sementes que existem dentro de você. Você já ficou tempo demais perdendo tempo. Você já ficou tempo demais se desvalorizando, se desprezando, achando que você não é capaz, que você não dá conta, que você merece se sacrificar, que você merece sofrer, porque você não dá conta. O patrocinador, o grande empreendedor do projeto Nova Terra, escolheu acreditar em você. Escolheu acreditar em você até as suas últimas consequências, porque ele sabe o poder do amor e ele sabe o poder que você tem. Escolha com Yeshua e como Yeshua acreditar em você, porque você é
é uma centelha divina, vós sois deuses. E se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Foi o que Yeshua disse. Que nós saibamos bancar com maturidade as nossas escolhas até a última consequência e que a gente saiba escolher acreditar em nós como Yeshua acreditou. Como Yeshua acreditou e acredita. Na próxima aula, nós vamos conhecer a identidade cósmica de Jesus. Quem é este homem? Quem é Yeshua? Por que ele foi capaz de levar o amor até as suas últimas consequências, como nós vimos na aula de hoje? Eu vejo você na próxima aula. Tchau, sempre avante, que questa é a coisa più importante.